Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustan e hoje eu venho com a crítica de Pecadores. Filme esse que a Amandinha já viu na cabine de imprensa. Vocês têm a crítica aqui no canal sem spoilers e também no site. E hoje essa crítica aqui tem spoilers, porque eu assisti no cinema, já está disponível e como sempre eu faço os com spoilers e a Amandinha faz, quando na cabine de imprensa para mim, né, os sem spoilers. Bom, Pecadores é um filme que eu já queria muito assistir por causa da direção do Ryan Coogler, por causa de toda a história que tinha, por ter Michael B. Jordan, que eu sou completamente apaixonada por esse ator, e acho que ele está excelente no papel de dois irmãos, de gêmeos, né? Ele faz o papel de gêmeos e a história é nada menos do que sensacional. Se passa na década de 30, no Mississippi, e apesar, né, do Michael Jordan ser o nome ali mais importante, mais famoso do filme, não é exatamente eles, né, os dois irmãos, apesar de terem papéis muito importantes, que são os protagonistas. O protagonista eu diria que é exatamente o Sammy, vivido maravilhosamente bem pelo Miles Kenton. Nas primeiras cenas, ele está dirigindo todo machucado, com só o cabo ali de um instrumento que ele estava tocando. Ele está muito, muito machucado quando ele entra numa igreja. A gente vai entender que o pai dele é o pastor dessa igreja. Ele abraça, ele entra ali na igreja destruído, machucado, como se tivesse uma garra, assim, cortado o rosto dele. Ele tem flashbacks na cabeça dele de momentos muito tensos, de pessoas sofrendo. A gente não entende o que ele está passando, até que ele vai até o pai dele o abraça e pede, né, que ele encontre, que ele largue a música, solte aquele instrumento todo quebrado e se entregue a Deus. A gente vai entender depois, vai mostrar um dia antes o que aconteceu. O pai dele sempre pediu para que ele fosse focado na religião e que a música dele, que é o blues, que ele ama e que ele toca absurdamente bem, para o pai seria algo mundano, que não merece ser tocado, não merece ser aprimorado, né? Apesar de ser o grande sonho do filho. Só que ele tem dois primos que são filhos do irmão desse pai, né? E é um homem que já morreu e que não era um homem nada bacana igual o pastor, porque o pastor é bem bacana com os filhos e tal, que é interpretado então os filhos pelo Michael B. Jordan. A gente tem o Fumaça e o Fuligem. Dois irmãos que se parecem muito, porque são o mesmo ator até, porém, entretanto, todavia, eles são diferentes na vida deles. Um deles já foi casado, inclusive com a Anne, que é, nossa, brilhantemente interpretada pela Wumi Mukasu. E o outro acaba se envolvendo com a Hale Stanfield, que é uma moça chamada Mary. Essa moça, aparentemente, ela é branca, mas ela tem raízes negras. E naquela época, apesar de não ter mais escravos, os negros continuavam sendo tratados com muita segregação. Tinha a Ku Klux Klan, que acho que deve existir até hoje, né? Porque tudo que é ruim segue. Ainda que escondido, e a gente vê ali o quanto tinha essa separação, na verdade, dos negros dos brancos. Quando eles chegam de Chicago, então, eles são vistos como caras que venceram, né, por poder andar ali no meio dos brancos, mas não é bem essa história que eles contam, não. Eles tiveram que lutar muito pro respeito. Eles andam armados, eles chegam com dinheiro que eles roubaram do Al Capone e eles querem fingir, né, que existe um lugar onde os negros são respeitados. Então eles vão acabar comprando de um líder da Ku Klux Klan um local, que é uma serralheria, que eles acham que é uma serralheria abandonada, mas na verdade ali também já foi utilizado para muitos e muitos negros serem açoitados, né, enfim, torturados, mortos por essas pessoas terríveis. Eles compram com dinheiro vivo e querem fazer dali uma casa de blues, onde toda a comunidade negra da região possa usufruir, igual tem os locais para brancos. É sim, né, tapar o sol com a peneira, mas ainda assim é algo que vai fazer bem para aquela comunidade, apesar de ninguém seguir tratando as pessoas com igualdade, vamos colocar assim. Um dos exemplos é que a ajuda que eles vão pedir, ou na verdade contratar, é de um casal de chineses que tem uma loja de um lado da rua que atende brancos e do outro lado da rua que atende negros. Esse casal tem uma esposa, né? A esposa desse casal é interpretada pela Lee Jun Lee e ela é a Grace, que também atua super bem. E ela é um destaque do filme, tá, gente? Igual a atriz que faz a Anne. Bom, o que vai acontecer é que o Sammy vai se juntar a eles para tocar nesse local, para curtir essa casa. Então eles vão fazer uma noite ali, vão contratar um rapaz que é o leão de chácara ali para ficar na porta. Então eles acabam contratando todos negros para trabalhar no local e
aceitam somente que negros entrem para não dar confusão e tudo, exceto a Mary, que eles já conhecem ali, e eles entram. Só que do outro lado tá acontecendo outra história. A gente vê um cara muito estranho sendo perseguido por pessoas indígenas que vão atrás dele querendo pegá-lo. Ele consegue se esconder numa casa de um cara que inclusive é afiliado da Ku Klux Klan, junto com a esposa. Eles abrigam esse homem branco, então, que eles acham que é maravilhoso, só que esse cara é um tremendo vampiro. Um vampiro-chefe, vamos colocar assim, ataca os dois e dali eles fazem um trio musical que querem se apresentar nessa casa, mas na verdade eles querem mesmo é serem convidados. Se vocês, assim como eu, são viciados em histórias de vampiros, vocês devem saber que um bom vampiro só pode entrar na sua casa se ele for convidado. E aí eles começam, então, a não serem convidados porque são brancos, mas eles tentam atrair as pessoas. E a Mary vai lá do lado de fora, achando que vai poder descobrir alguma coisa e ver se eles têm dinheiro, então, para ajudar, porque eles estão precisando de dinheiro e tal, ok. Quando ela vai lá fora, ela acaba sendo atacada por eles. E quando ela volta para dormir. Eu sempre troco fumaça com fuligem, mas eu acho que é o fuligem, tá? Que é o cara que vai dormir com ela, né, um dos irmãos, e quando ele vai dormir com ela, o Sammy chega aí lá para chamá-lo, porque tá tendo uma confusão na sala de jogos e tal, um cara tá navalhando o outro, e ela já tinha destruído ele, ou na verdade, comido o pescoço dele, mordido, sei lá o quê, e ele já tinha se transformado em vampiro. Daí em diante, a gente começa a entender vários traumas ali das pessoas. Por exemplo, os dois irmãos, apesar de parecerem muito fortes, eles são muito conectados pela dor. O pai deles batia neles demais, sem nenhum motivo, tá? Tudo era desculpa para ser extremamente agressivo com aqueles filhos. Outro fato que também acontece nessa história é que o Sammy tem esse pai bom e tudo, mas ele via os filhos, desculpa, os primos, como ídolos. Ainda que os primos falassem, não, volta para casa e tal, a vida da gente, mas ele não acreditava. Quando ele vê um dos primos sendo atacado pela Mary, ele se culpa, porque ele não tem coragem, ele entra ali, eles estão transando e fala, não vou atrapalhar o meu primo. Só que, na verdade, ela estava se preparando para transformá-lo em vampiro. Eles vão viver aquele pesadelo de ver aquele monte de gente ali fora. E quando o filme faz essa mudança de chave para o filme de terror, ele fica bem eletrizante. E tem cenas muito legais. Por exemplo, uma que sempre chama atenção são eles cantando umas músicas irlandesas lá fora, mas na vibe de todo mundo ser vampiro, eles conseguem transformar algumas pessoas que estão dentro. Sobram pouquíssimas pessoas que não são vampiras dentro ali do clube. Até que eles começam a dançar do lado de fora, né? E essa dança é irlandesa, mas lembra muito os clipes de Michael Jackson, de Thriller, né? Enfim, um marco da música mundial. E eles estão dançando ali, então é aterrorizante, mas ainda assim é uma cena importante para a gente entender que aquele vampiro quer atrair aquelas pessoas negras, porque ele acredita que não tem, acredita, né? Ele é uma pessoa ruim, ele quer mais pessoas para ele, porém ele utiliza exatamente que ninguém nunca vai ser respeitado ali, que a vida deles não vale nada, então por que não ter a vida eterna matando essas pessoas que fazem mal a eles? Inclusive é esse vampiro que vai contar que o cara que vendeu a tal da casa para eles, para virar clube, já tinha se preparado para na manhã seguinte matar todos eles com outro bando lá da Ku Klux Klan. Então, eles começam a ver a verdade. Tem muita cena de tiro, muita cena de estaca, muita cena de alho, enfim, a Anne é maravilhosa, ela é assim a que sabe tudo, a que apresenta ali a verdade, as pessoas parecem mal informadas, e também tem o papel eu esqueci o nome do ator, acho que é o Delroy Lindo, que faz um homem bêbado, que é músico, e que às vezes não é muito respeitado por causa do excesso de bebida, mas ele já teve uma namorada vampira, se deu mal, inclusive ele sabe lidar muito bem com os vampiros do que as outras pessoas ali. Bom, a gente vai sentir raiva, óbvio, da Grace, né, que é faz a chinesa, porque ela, por desespero, a filha que está sozinha e o marido dela vira vampiro, e tanto o marido quanto o vampiro-chefe lá, eles acabam dizendo que vão pegá-la, ela acaba convidando eles para entrar. E aí aquela morte toda, aquela chacina ali dentro. A única pessoa que vai sobreviver é o Sam, ele vai conseguir, né, com a ajuda do Fumaça, né? Fumaça é o que não sobrevive, enfim, o Fumaça é o que fica. Só que a gente acha que o Fumaça matou o irmão, mas ele não conseguiu matar o irmão. A gente vai saber na cena pós-crédito que a gente sabe já pelo início que o Sammy sobreviveu. O Fumaça, pelo jeito, não sobreviveu, porque ele leva um tiro no dia seguinte, ele espera aquele pessoal da Ku Klux Klan ir lá
faz uma armadilha para eles e ele acaba atirando no cara, mas o cara também consegue, um deles consegue atirar na barriga dele, ele fica sentado tendo uma alucinação com a filha que eles perderam, né, a Anne e ele. E aí, bem no finalzinho mesmo, a gente vai tendo um pós-créditos, ele bem velho, o Sammy, né, já super idoso, e enquanto ele estiver bebendo num bar, ou seja, ele fez a carreira dele do blues, ele virou um grande músico, ele recebe, ele vê, né, adentrar no bar, tanto a Mary, que tá com a mesma cara, ou seja, é uma vampira, e aí vem o flashback pra gente da voz da Anne dizendo que não é possível matar um vampiro, que às vezes eles voltam e tudo, né, vai um tempo, mas depois volta, e a gente vê exatamente o Fuligem entrando com ela, e eles são vampiros até hoje. Eles têm lembrança daquele dia, ele tem um carinho muito grande pelo irmão, que pelo jeito morreu mesmo, e ele fala que prometeu pro irmão que não conseguiu matá-lo, que deixaria o Sammy em paz, que não o transformaria em vampiro. A história é muito mais do que história de amizade, mas é uma história de cumplicidade, é uma história também sobre segregação racial, sobre direitos, sobre respeito e, ainda que envolva terror, é uma história bem importante, com atuações muito legais. Eu fiquei completamente apaixonada pelo filme, eu super indico que vocês assistam. Bom, eu vou ficando por aqui, a minha nota, claro que é excelente, eu estou completamente apaixonada por esse filme. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo se vocês viram esse filme, se vocês gostaram, se vocês pretendem assistir. Eu vou ficando por aqui, um beijo imenso e até o próximo vídeo, pessoal.